Em Mateus 24, diz que nós temos que tomar cuidado que os últimos dias serão dias que verão muitos falsos cristos, falsos profetas, se possíveis, enganariam até os escolhidos. Amém? Fala para o seu irmão, tome cuidado com o engano. Ok. O pai da mentira. Primeiro ele envenenou Eva antes dela comer o fruto. Ele teve que encantar, seduzir ela. A sedução, o veneno. O pai da mentira. Livro de João 8,44. E vamos sentar juntos, eu e você, se você quiser. Se você quiser aproveitar, se você veio para crescer, então você vem para aprender. Se você não aprende, você não cresce. Ok? Se você quer aproveitamento, aproveite. Se você é um visitante, aproveite muito bem o que Deus está te dando para você aqui agora. Isso aqui vai te beneficiar muito, muito, muito. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio. E não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Isso aí. Porque ele é mentiroso. E pai da mentira. Por que ele é pai da mentira? Porque ele fez a mentira. Ele criou a mentira. Foi ele que gerou a mentira. E nós vamos continuar agora. Satanás se tornou pai da mentira porque ele enganou Eva com a sua astúcia e contou uma mentira para ela. Ele distorceu a palavra de Deus. E vamos ver como é que pode uma mulher santa, que não tinha pecado nenhum, que não tinha consciência nenhuma da maldade, ser seduzida a pecar contra Deus. Essa é a grande pergunta. Você quer ver uma coisa? Que às vezes nós não lemos a Bíblia direito e a gente faz um questionamento para Deus. Quer ver? Acho que aqui quase todo mundo. Aí você pode levantar a mão se é verdade ou não é. Talvez você já se perguntou assim, cara, por que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim e falou para eles não comer? Quem já fez essa pergunta aí? Levanta a mão. Não, fala sério. Quem já se questionou isso? Levanta a mão, fala aí. É porque você não lê a Bíblia. Deus nunca colocou a árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Agora, seu segundo questionamento é o quê? Por que Deus deu uma proibição? É verdade ou não é? Sim ou não? Agora, quem disse? E essa proibição você fica meio revoltado também, pô. Ele coloca um negócio ali e ainda fala pra mim não comer? Tá me tentando, mano? É verdade ou não é? É porque nós interpretamos errado. A interpretação errada. Agora nós vamos ler. Nós vamos entrar. Eu vim aqui para baixo para me sentir na terça-feira, que terça-feira agora quem perdeu, ainda vai dar chance ainda que bom publicar lá no YouTube para vocês, tá? Foi muito bom terça-feira, não foi? Cara, terça-feira João 15 foi descodificado pra gente. Foi maravilhoso. Eu gostei muito, eu aprendi muito com Deus aqui. Amém? Fala obrigado, Jesus. Então, lembra isso aqui, já vou batendo uma tecla aqui para você tomar cuidado com esse tipo de porta. Fala desobediência. O inimigo ele vai tentar de todas as formas fazer você desobedecer a palavra de Deus. Só que o pior tipo de desobediência da palavra de Deus é aquela que você distorce ela em benefício da sua necessidade. Você desobedece a palavra de Deus e ainda orando ela ainda. É a maioria assim. Então qual foi o pecado da desobediência? Sobre a própria palavra de Deus. A serpente e Eva. Sobre aquela palavra que Deus falou para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que você comer, você morrerá. Eles desobedeceram exatamente dentro da dimensão dessa palavra, distorcendo ela, o sentido dela. E nós vamos analisar os textos aqui, que vai ser muito importante para vocês. Há muitas pessoas dentro da igreja, tá? Que elas vão para o culto para orar contra outras igrejas. E esse tipo de pecado de pessoas assim, de igrejas assim, eles prejudicam outros ministérios. Escute um dia que eu vou te falar para você. Eu estava orando um dia. Eu estava numa guerra com o pessoalzinho aí, misericórdia. Eles estavam comigo, né? Eu não tenho guerra com ninguém. Coisa. Eu tenho guerra com o diabo, com a igreja não tem. Aí, eu estou orando, Deus me leva em espírito. Eu vou lá na lida, eu vou no povo. Estou orando contrário da sua vida. Eu fico ouvindo que está orando em espírito e volto.
Falei, pá, por isso que esse capeta tá aparecendo aqui. Aí um dia olha só, eu estou comendo, eu tava jantando com meus líderes ali, aparece um espírito de um líder muito famoso. Ele aparece, murrando pra mim. E não era o diabo. Falei, ia lá, fulano de tal tá bravo comigo aí. E era verdade mesmo. Porque contaram uma mentira pra ele. E uma exortação minha afetou, confrontou. Mas fizeram oração contrária a mim. Ainda bem que eu tô firmado, preparado para ver e suportar, ó. Tô aqui, ó. Eu tenho justiça mais do que ele, minha espada é maior. Eu tenho balanço no reino maior. Aí depois passou-se um tempo, o espírito daquelas pessoas vieram a mim. As 3 pessoas apareceram para mim, me pedindo perdão em espírito. Falando perdão por ter tocado no ungido do Senhor. Aí eles abaixavam assim, pedindo perdão para mim. Eu voltei em espírito. O Senhor falou assim, tá feito. Acabou, dali em diante acabou. Vocês estão me entendendo? Mas se eu não estou ligado, se eu não prendo no mundo espiritual aquilo me afeta. Aí passou-se um tempo, quem me liga? Meu paizão, após Davi Rebolo. Ele fala comigo o quê? Filho, vou te falar, a pior bruxaria tá se levantando. E era só uma época que, caraca, tava os bruxos, tava as igrejas. Rapaz, eu não sei o que aconteceu em São Paulo, que era uma luz pra mim pra cá. Você, ó, a pior bruxaria que tem contra você não é da negra, nem a vermelha, nem magia, nem isso aqui. É as igrejas que estão orando contra você. O Senhor manda te dizer, e dentro daquela semana, o Senhor tinha me levado em espírito, e o Senhor falou, estão falando com ar de inveja contra você. Muitos estão falando de ar de inveja. Eu falei, opa, peraí, meu mente nem ativou. Eu falei, quem? O apóstolo Davi Rebolo me liga e falou assim, estão fazendo uma oração contrária à sua vida. E são líderes que não querem o seu crescimento em São Paulo. Eu falei assim, eu estou orando para combater isso a seu favor. Fala pro seu irmão, cuidado para você não abrir uma porta pro diabo. Se eu te coloco você como parte do meu grupo de intercessão, eu te passei uma autoridade de estar ali. Se você começar a orar por mim, e se o diabo te vencer na batalha espiritual, colocar qualquer sentimento enganoso no seu coração por mim, vamos supor que você começa a me cobiçar. A sua oração vai liberar Jezabel, Lídia, vai liberar tudo para mim atrás de mim. Porque eu te dei uma posição, até que eu te corte. Se eu não te tirar dali, você é uma opressão para mim. Você se torna uma opressão para mim. Esse é o campo da batalha que eu já tive muitos anos de experiência com isso. Já tive pessoas que moravam comigo na minha casa, eu ficava dormindo, tentando dormir, daqui a pouco aparecia o espírito dela e demônio junto. Eu descia, batia no quarto, falei, fulano, vem cá. O que tu tá fazendo? Tô orando pro Senhor. Para agora de orar por mim. Você está abrindo brecha para Satanás, você está orando errado, você está errado. Eu estava recebendo uma opressão através da oração e estava orando sobre a alma dele e me perturbando. O Batmania, ele conta uma história que ele estava durante uma boa temporada com enfermidade no estômago e no corpo dele. Ele estava sempre padecendo de enfermidade, estava fraco constantemente. Aí um dia ele entrou em jejum. 3 dias de jejum para Senhor, eu vou morrer, eu vou jejuar. Depois de 3 dias de jejum, ele falou que quebrou-se um jugo que estava contra ele. E Deus revelou a ele, a um grupo de cristãos da cidade que estão chamando você de herege, estão orando contra a sua vida, por isso que você está defiando, para te matar. Então, isso é bruxaria, isso é minha feitiçaria dentro da igreja. Então, quando as pessoas, os cristãos, ele ora para parar o outro, para matar o outro, irmãos, eu conheci muito falso líder, mas sabe como eu oro? Por ele, Senhor, traga arrependimento. O juízo tem que vir de ti, não tem que vir de mim. A igreja, ela jamais pode se colocar numa posição de juíza, achar que pode julgar outro ministério e fazer sentença contra o ministério. Você está fazendo sentença contra a tua própria cabeça, meu querido. Dias atrás apareceu um vídeo para mim de um canal, o cara fala inglês. Aí que aparece para mim. E um canal que fica mostrando problema dos ministérios assim, só que eu nem sabia o que era. Apareceu alguma coisa de 2 nomes muito famosos no vídeo. Eu falei, o que esse cara tá falando? Aí ele mostra um vídeo
de um homem muito conceituado, usado. Ele falando em público. Fulano de tal, aí falou o nome de outro apóstolo, conhecidíssimo, ele é uma bênção. Africano. Veio para mim e falou assim: se você é homem de Deus, eu quero ver que você confesse se você nunca deitou com as menininhas da sua igreja. Aí ofendeu drasticamente. Ele cometeu um erro de falar isso. E ofendeu drasticamente aquele homem de Deus. E realmente, ele cometeu uma ofensa. Aí o cara pega um vídeo que mostra esse apóstolo falando, que falou isso pro outro e não citou nome numa pregação. Aí o cara pega o vídeo do outro falando dele, numa outra pregação da igreja dele. Ele falou: o cara veio falar isso para mim. Esse já caiu. Aí ele começa a sentenciar uma maldição pro outro. Eu falei: misericórdia. E os caras, sou aguilhão. Falei: misericórdia, Jesus, protege as ovelhinhas. Vocês estão me entendendo? É isso que o diabo ele quer colocar entre a igreja, divisão e fazer guerra. Esse tipo de portas são as que o inferno ama. Porque nós entregamos a autoridade nossa para eles nos julgarem. Os demônios nos julgar. Eu já preguei isso para vocês, já falei para vocês. Cuidado para Satanás não usar a sua autoridade contra você mesmo. Já ensinei e vou ensinar de novo. Mulheres, falo para minha esposa, falo para os homens aqui, as mulheres dos pastores que estão aqui dentro. Se vocês não ser guardiões do coração dos seus esposos e não usar a sua autoridade, Deus deu uma autoridade para vocês tremenda, para proteger o coração do esposo. Então, se você não cumpre seu papel e não protege ele emocionalmente, você não supre sexualmente, se você não é amiga, você pode ter certeza que alguém vai usar a sua autoridade no seu lugar para atingir ele. Ele não vai ter como se defender disso. Porque você está numa omissão. Ficou lá no reino do Espírito. Deus me levou uma certa época para me ensinar e me mostrar o que acontece com os grandes líderes. E uma das maiores guerras que eu entrei para poder extrair esse conhecimento do reino do Espírito. Isso foi terrível para mim, tá? O Senhor me mostrou claramente o que acontece. Tem coisas, se você não tiver uma influência de um pai espiritual no seu coração e você não reconhece uma pessoa, tu já tem uma brecha. Satanás ele vai incitar você a orgulho, independência, arrogância, autossuficiência. E tu se acha o único. Um dia Deus teve que quebrar essa minha vida. Porque era o suficiente. Quando eu precisei de um pai espiritual, eles fugiam de mim e Deus mandava fugir deles. E quando eu não precisava, apareceu. Eu achava que não precisava. Aí Deus me quebra. Eu estou te dando uma grande bênção na tua vida e você vai ter que subordinar. Tu acha que foi fácil? Não foi fácil. Porque eu passei muitos anos, eu desenvolvi, eu recebi uma autoridade de manto de pai e eu sei o que Deus podia me chamar do Brasil. E era muito questionador para mim. Até que o Senhor foi e me tratou no meu coração. Me ensinou muitas coisas, muitos valores preciosos Deus me ensinou. Um dia eu vou escrever, estou escrevendo já um modo de paternidade profundo para vocês. Eu acredito que vai ser muito bom para vocês. Aí, aquilo mudou radicalmente a minha vida, porque quebrou uma independência e também fechou uma porta para que Satanás não usasse ela contra mim. Dali em diante, eu cresci muito mais, que até os meus próprios anjos falavam comigo. Hoje você ainda é muito mais bem visto porque você aceitou humildemente a ordem do Altíssimo. Nenhum de vocês foram chamados para andar independente. Até os grandes homens da África, dos Estados Unidos, eles têm que buscar a paternidade de outro maior do que eles ainda. Querendo ou não, eles foram atrás. Tiveram que ir. Se você vê na África, embora Deus não tenha que tratar muita coisa ali, o Senhor me deu uma revelação específica de um grande problema que há nos profetas africanos. Um grande problema que tem que ser tratado ali. O excesso daquela cultura tem que ser quebrado. O Senhor falou, esse é o problema deles, idolatria. Deus me revelou, eu vi eles dançando para a nossa glória, para a nossa... E eu era um homem conhecidíssimo, para a nossa glória. Então o Senhor falou assim, isso aqui, ó, é o que reprova eles, ó, olha o que eles estão fazendo. Isso é um problema para eles. Então nós temos que tomar certos cuidados com a própria cultura. Cultura não cultua a Deus. Amém? Fala, glória a Jesus. Fala pro seu irmão, tá começando. Fala, tá começando. Até aqui já foi bom para vocês? Agora escute o que aconteceu com Eva. Ela recebe nitidamente um espírito na vida dela, que ela caiu. E após ela ter tomado aquele fruto, ela se dirigiu a Adão. Presta atenção comigo.
ela come do fruto, ela pega, porque a ordem foi: não comereis e nem tocareis. Ela tocou. Então, de qualquer forma, a morte viria se ela comesse ou se ela tocasse. Então, era estritamente proibido. Toma cuidado com isso. Eu vou te falar sobre essa lei. Eu vou abrir aqui, eu vou fechar aquilo que eu falei para vocês antes. Já vou entrar agora em Gênesis. Estou esperando chegar. Primeiro eu tenho que bater alguns pontos aqui, porque está aberto pelo Espírito para privar vocês do engano. Então ela tocou. Pá, pegou, já era. Agora você imagina que ela, quando ela toca, ela já tem a consciência. Algo aconteceu. Ela olhou, opa, tô nua. E ela se dirigiu a Adão para derrubar ele. Sabendo que ela cometeu um pecado que entrou nela, os olhos dela. Quando fala de ambos ali, porque quando ele come junto com ela, aí vem um relato, os olhos deles foram abertos. Mas ela já tinha tocado, o pecado e a serpente já tinha entrado nela. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, não foi o homem que foi enganado, mas foi a mulher. O pecado começou com a mulher. Então ela transferiu para ele agora. Então, uma vez que uma pessoa está seduzida por Satanás e abriu a porta e o diabo entrou, ou o que acontece com a pessoa? Aquilo que nós chamamos de obras da carne. O que aconteceu com Judas? O que Jesus chamou Judas de que ele era? Jesus chamou Judas que ele era um diabo. E ele fala claramente, não escolhi vós 12, um de vocês é um diabo. Literalmente, eu estou falando para você que uma pessoa, quando ela está tomada e ela conscientemente, ela está pecando, ela é um diabo. O pessoal do carro aí, vem aí rapidinho. Quem está comigo fala amém. Um dos piores casos para nós trabalharmos em libertação é o caso de Judas. É o caso de Eva. Eu tenho muita coisa para associar aqui, mas eu dependo que vocês... Eu deveria pegar isso até na terça-feira, sabia? Porque isso aqui é muito sério. Eu preciso ir até o fim disso aqui. Eu preciso saber se os visitantes, quem está aqui dentro, pelo amor de Deus, se você tem espaço para a palavra de Deus em você. Então você pode colocar a mão sobre a sua cabeça e falar assim: Senhor Jesus, me habilita a receber essa palavra e não ser roubado e nem distraído. Ok. João 6,70 diz assim, ó: não escolhi vós 12 e um de vós é um diabo. O que Eva ela se tornou naquele momento? Ela se tornou uma mulher pecadora e ela levou o pecado, ela levou o fruto para Adão. Ela foi e seduziu o homem. A mulher foi seduzida pela serpente e o homem foi seduzido pela mulher. Agora nós temos que abrir o diálogo e nós vamos começar a perceber algumas coisas que eu vou ter que tocar nos pontos. Mas eu não queria pregar correndo, mas eu vou ter que acelerar um pouquinho mais para vocês. Ser um diabo, literalmente, participante consciente da natureza da mentira. Ela foi e mentiu para Adão, seduziu ele. Porque ela já estava debaixo do canto do pecado. Ela já estava dominada pelos desejos sexuais que manifestou no corpo dela. Ela olhou para si, ela já caiu na idolatria. A imoralidade nasceu ali. A feitiçaria nasceu ali. A prostituição nasceu ali. As enfermidades nasceram ali. A porta da morte se abriu. E a porta da morte é o próprio pecado. Quem está comigo fala glória a Jesus. Vamos lá. Então, a primeira coisa que o inimigo ele faz para ter acesso a você é distorcer a realidade, distorcer a palavra de Deus. E você aceitar a argumentação que vai vir da sua carne, do diabo. Você vai começar a distorcer, o diabo ele vai tentar lutar para abrir. Esse tipo de porta é perigoso. É quando o Satanás ele começa a nos seduzir e fazer a gente distorcer as palavras de Deus. Distorcer nossas realidades para aceitarmos o engano. Então o diabo ele é paciente, ele vai lutar. Ele luta no casamento, ele luta na igreja, ele luta no meio dos irmãos.
Satanás está lutando todo o tempo. Ele está me ouvindo pregar essa mensagem aqui. E antes de Deus me dar essa mensagem aqui, o que eu via sendo abatido? Os demônios gritavam. Eu vi espíritos de seduções, coisas tenebrosas que lutavam contra vocês nas esferas espirituais. Falei, meu Deus, olha o que é isso. Muita fúria de mim. Eu nem imaginava que Deus iria ainda me revelar depois da batalha espiritual que eu vi nos campos espirituais. Para libertar vocês, é para ajudar vocês. O Senhor tem muitas coisas. Eu vi um vinho glorioso que Deus dava também para vocês aqui. Mas eu não sei, porque o culto aqui, mano, vou ter que começar às 5 horas da tarde. Diante de Deus, eu me preocupo com você, eu me preocupo com a sua família, eu me preocupo que você tem amanhã para trabalhar. Eu também tenho que correr para trás, tem 2 menininhos que ficam aqui. Isso não é fácil, vocês sabem, mãe, você sabe disso. Mas a gente está demais de uma cultura muito contaminada. Se a gente for lá para a África, for lá para a Ásia, se a gente for para outros lugares, se a gente for para a China, quantas horas o pregador tem que pregar? 5, 10 horas. Porque você não vive mais de Deus? Porque as pessoas não têm tempo para Deus, mas ela tem 8, 6 horas para trabalhar 10 horas por dia. Mas nós não temos mais tempo para Deus. E elas acham que isso é normal. Elas querem ser cauda, elas não querem ser mais cabeça. Você vai ter que quebrar esse paradigma na tua vida. E Deus vai te prover, Deus vai fazer milagre na tua vida. Ele vai fazer um milagre na tua vida. Alguma coisa Deus vai fazer ao favor de vocês que vêm de longe para cá. Ou vai vir morar para cá, Deus vai trazer carro de anjo, vai te colocar, vai... Só que a gente quer um milagre antes do sacrifício. Você já quer que Deus fale, meu filho, sacrifica um pouquinho, chama a atenção dele, movimenta a fé. Fala, tô vendo teu sacrifício. Ó. Aí Deus faz um milagre. Mas a pessoa que só quer milagre, se Deus, se você não dá um carro, eu não vou para a igreja. Então você também não vai para o céu. Aí Deus deu o carro, aí começou a vir feliz para a igreja, aí o carro ficou ruim, não vai mais para a igreja, porque não quer pegar trem, não quer pegar ônibus, não quer pegar um Uber. Aí no dia que os anjos lá, o serafim desceu do céu com o nome dela na mão, ela não vai pro culto. Cara, é incrível que pareça. Já viu aquele dia que você deixou de vir pro culto, você se arrependeu? Aí tu ficou lá na internet, olha, meu Deus, o que tá acontecendo ali? Aí tu fala, que burrice que eu vi, por que eu não fui pro culto? Só porque eu tava com dor na minha cutícula da minha unha. Vou pegar no pé das mulheres. Só porque eu não pentei minha sobrancelha. Eu perdi o meu pente na sobrancelha. Os homens não vêm pra igreja porque é tudo sem vergonha mesmo. É tudo... Não tô brincando, tô brincando. Mas, se você quer, tem que sacrificar. Você tem que ouvir, você tem que aceitar. Faz parte do seu processo. Calma. Porque você vai sair muito feliz daqui hoje. Vamos falar agora da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos falar sobre a origem da idolatria e as portas que você tem que tomar cuidado para você não deixar aberto. Só do que eu falei aqui, já valeu a mensagem, já posso ir embora. Meu filho, já está todo mundo alertado aqui dentro. É verdade, não é? Isso aqui é sério. Já foi dado. Já foi aberto. Ops, tu está despertando agora. Muitas coisas nós falamos. Se você não percebeu, eu não preciso fazer igual a AI agora, não. Colocar porta 1, porta 2, porta 3, porta 4. Eu estou falando e você está ouvindo. Já falamos da tua casa, falamos da mesa, falamos várias coisas, falamos de mulher para marido, falamos várias coisas aqui. Fala para o seu irmão, mantenha a porta para Cristo. Não abra para Satanás. Então, quando o pecado chegou no coração de Caim, falou assim, ó, o pecado já é a porta do teu coração. Cabe você dominá-lo. Porta do coração. Abre agora. Livro de Gênesis, capítulo 2. Repete comigo. Deus é bom, maravilhoso, sensacional, glorioso, lindo, lindo, lindo. Nunca duvide da bondade de Deus. Nunca. Fala, Ele é bom. Vamos lá. Gênesis 2,15. Yahweh Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar e para nele fazer as suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que há no...
Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com toda certeza morrerá. Aí depois começa a criação, a formação da mulher. Amém? Quem está comigo fala amém. Então fechou. Então minha pergunta para você aqui agora. Você não viu nenhum momento que Deus plantou aquela árvore ali? Verdade ou não? Ele está falando de todas as árvores do jardim, te dei direito de você comer ela. Mas agora o Senhor veio e fala assim: da árvore, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocará nela. Então você vê que existiu uma árvore que estava ali, que não foi Deus que plantou ela ali. Da mesma forma como Satanás chegou no meio dos anjos de Deus para tentar Jó, para tentar contra Jó. Ele apareceu no meio dos anjos. Ele entrou no jardim do Éden. Ele foi lá tentar. Quem está comigo fala glória a Deus. Escute isso aqui. Ao restringir o acesso da árvore do bem e do mal, do conhecimento, Deus não retirou a liberdade deles, mas ofereceu uma escolha que protegeria os seus filhos da morte. Nós olhamos só para o lado da proibição. Mas você não está olhando o lado da proteção. Foi isso que Deus fez eu olhar. Então escute e anote isso aqui, porque você não pode esquecer isso. Quando ele restringiu o acesso, entenda, ele forneceu uma escolha para protegê-los da morte, daquele ser caído, desviado. Então você vê que Deus está fazendo uma proteção para eles. Não está restringindo a liberdade e o direito de escolha. Então, quando Deus está restringindo o acesso da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor está dando a eles uma escolha para livrar os seus filhos da morte. Da mesma forma que ele fala para Moisés em Deuteronômio capítulo 30. Coloca os céus e a terra diante de ti, a vida é morte. Escolha tu, pois, a vida, para que tu vivas a tua semente. Então ele falou assim: de todas as árvores você pode comer, vai trazer vida para você, mas aqui você não pode. Então o que está acontecendo aqui? Olha para o texto de novo, você avalia o texto de novo, você consegue observar. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Coloca na versão Almeida para mim, versículo 17. Não, coloca Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Observa o tom do amor de Deus aqui. Observa a misericórdia de Deus aqui. Observa a proteção de Deus aqui. Aqui não há uma severidade de Deus. Aqui é um alerta. De tudo você pode, mas aquela ali não é minha, não me pertence. Cuidado com ele. Então, quem era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ezequiel 31. E tu eras a árvore mais formosa do jardim, até que no teu coração crescesse arrogância. Achasse você, no seu coração, que você fosse melhor do que os outros, mal do que etc. Começa a falar da arrogância de Satanás. E agora, quem era a serpente? Quem é a serpente? Se você observar na Bíblia, há dois seres que sempre a Bíblia fala: o diabo e Satanás. Você pode observar muito claramente que no livro de Apocalipse fala o dragão e a serpente. Então você sabe, e agora você consegue conectar algo em você, que um ser foi usado por Satanás. Um ser ofereceu, conversou para que a Eva acertasse o fruto daquele querubim caído. Serpente era mais astuta, um símbolo de sabedoria. Era um animal que tinha a perfeição da sabedoria. Eu estou falando literalmente aquilo que Eva estava acostumada a ver. E assim e a se comunicar. Você tem que observar que existe Satanás e o diabo. Da mesma forma que você vê o Espírito de Deus trabalhando, Satanás tem o seu espírito. E esse espírito se apossou de um animal.
E literalmente, nós estamos falando de dois seres trabalhando ali. Se você pegar Apocalipse agora, não dá para me abrir, porque agora não é hora de falar também de batalha espiritual nesse tempo. Não dá. Não tem como. Eu teria que abrir um versículo até trazer uma conclusão objetiva para vocês. Porém, fica nisso. Depois você medita em Apocalipse 12. Observa que fala de Satanás, a antiga serpente, e o grande dragão, o diabo. Esses dois seres, eles estão ali trabalhando junto nesse momento. Para persuadir Eva. Agora eu quero que você aprenda e analise o texto. Abre em Gênesis capítulo 3. O bom que de São Paulo o povo gosta de aprender, né? Na glória de Jesus aí, é. Fala, quando Deus restringiu o acesso, dando um alerta a Eva, ao homem e à mulher, fala, ele forneceu uma escolha. A gente só olha o lado da proibição, como se fosse uma lei. Não. Forneceu uma escolha para eles escaparem da morte, não seguir o caminho de Satanás. Há muito a ser falado ainda, hein? Então, Adão ele é referido como o primeiro homem, o primeiro Adão. Jesus é referido como o segundo Adão. O primeiro Adão, ele simplesmente nasceu formado, com todas as faculdades deles evoluídas. Então, ele já nasceu a par de tudo. Amém, amém? Jesus precisou passar pelo processo de evolução. Agora você tem que ver que existe um paralelo do primeiro Adão, segundo Adão e Eva. Quando Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto, olha onde eu vou falar para você, onde se abre as grandes portas que Satanás, que são aquelas que são as mais insignificantes, talvez você não consiga perceber. Aonde abre portas para destruir você. Eva abriu uma porta e Satanás entrou. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites, quem aparece para Jesus no deserto? Mas aparece para ele. E Satanás fala qual foi a primeira tentação que ele lançou contra Jesus. Qual foi o primeiro questionamento que ele fez? Se tu és filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pães. Tá bom. Agora você observa uma coisa. 40 dias antes, Jesus estava sendo batizado nas águas e viu uma voz do céu. Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, que me comprou. Agora Jesus vai para o deserto, depois de 40 dias. Ele está à beira até da morte, se você não sabe. Se passa mais tempo, ele podia morrer. Jesus colocou a vida dele em risco. Ele foi levado pelo Espírito. Ele não foi porque ele quis. O Espírito levou ele para o deserto. E depois de 40 dias ele encontra o tentador. E a primeira coisa que o tentador tenta ele é usar a palavra que Deus falou para questionar, jogar um questionamento no reino do Espírito. Para fazer ou Jesus duvidar de Deus ou duvidar dele mesmo. Porque está num momento de extrema fraqueza. E geralmente quando você está sendo tentado é porque alguma fraqueza você já estava passando. Então antes de chegar à tentação, você começa a passar um processo antes. O diabo ele não te tenta de cara, ele vai querer quebrar a barreira das suas proteções, enfraquecer suas imunidades espirituais. Então, antes do diabo tentar um homem na rua, ele faz a mulher brigar com a mulher dentro de casa. Antes do diabo tentar uma mulher, ele enfraquece o relacionamento dela com o marido dentro de casa. Faz o marido agredir, faz o marido brigar, ela fica frágil, sensível, vulnerável. Então, antes de uma tentação chegar, o diabo ele começa a jogar aquilo que chamamos a semente dele, as distorções dele. Ele não vai te tentar de cara. Ele vai programar o momento da tentação para você. É um processo. Escute o que eu vou falar para você. Você não dorme fiel e acorda infiel a Deus. É um processo. Você não dorme na fidelidade e acorda na infidelidade. A serpente ela vai te persuadir primeiro antes de você pegar o fruto, a tentação. Então, primeiro, o diabo ele estabeleceu um diálogo com ela. Ele começou a lançar a sua semente. Da mesma forma, a tentação ela começa desse jeito para abrir a porta do pecado. Então, começa o quê? Toma cuidado com aquilo que você está ouvindo.
E você fica muito atento que quando você começa a ser atacado numa área, a tentação vai vir para você. Agora, o que levou... Deixa eu entrar nessa história um pouquinho aqui. Absalão. O que levou Absalão a fazer uma rebelião contra o pai dele? Absalão não começou, ele não criou uma rebelião, não começou a fazer uma grande orquestra, ele orquestrou uma rebelião. Ele não começou a fazer aquilo do dia para a noite, teve um motivo, teve um motivo. E olha aqui, vou te falar, essa aqui são outras portas, você tem que estar atento à palavra, porque você está anotando as portas. Olha o que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Deixa eu abrir para você aqui. Fala, eu preciso tirar um impedimento da minha vida. Ok. 2 Samuel 13, 21 ao 22. Coloca para mim. Aqui fala sobre o atentado, o estrupo que Amon cometeu com Tamar. Eu vi do rei essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Avança. Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal e nem bem, porque Absalão odiava Amon por ter forçado Tamar, a sua irmã. Avança. Agora você vai ver aqui, volta o versículo e coloca na versão King James. King James. Quando Absalão não falou mais com Amon, porque Absalão estava revoltado, grande quantidade de ódio fermentava no seu coração contra ele, por causa da violência covarde e humilhante que ele fizera contra a sua irmã Tamar. Se você continuar lendo, Davi não trouxe uma punição para Amon, que trouxe uma grande revolta no coração de Absalão. E a Bíblia diz que a insatisfação nasceu no coração de Absalão. Ele estava andando com uma insatisfação profunda e uma amargura contra o pai dele. Então, quando começa o processo da sua queda, e você toma cuidado com esse tipo de porta, na insatisfação. Só que são portas que você não observa na tua vida. Você começa a ficar insatisfeito com o teu marido, insatisfeito com o teu filho, insatisfeito com a igreja, insatisfeito com o seu emprego. Quando você cai na insatisfação, você esquece da gratidão de olhar para as bênçãos que Deus te concedeu, você já está debaixo daquilo que chamamos reprovação. Irmão, não tem como, olha só, presta atenção que eu vou te falar. Se eu começar a deixar no meu coração insatisfação contra minha esposa, eu já estou caindo na reprovação. Se isso não for curado, isso aí é a porta que Satanás vai usar contra mim. Esse é um problema que muitas das vezes nós não percebemos, mas isso tem que ser curado, tem que ser tratado. A insatisfação, ela tem que ser tratada, comunicada. Se você permitir insatisfação no seu coração e não curar isso, esta é a porta que Satanás precisava para te derrubar, para trazer falência para você. Quando você começa a ter insatisfação sexual com tua esposa, insatisfação na casa, insatisfação na igreja, insatisfação com o seu dinheiro, insatisfação com o seu líder. Se você não se cura nisso, este é o motivo da sua reprovação. Quando pessoas ocultamente elas estão insatisfeitas com o ministério, porque eu venho de outro ministério e no outro ministério faz assim, 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 é melhor do que isso aqui. Você está com insatisfação. Outro ministério é outro ministério. Absalão começou a agir com a insatisfação dele, orquestrando uma rebelião contra o pai dele, uma usurpação. Então, aonde há insatisfação, haverá usurpação. Você vai tentar fazer as coisas com as suas próprias mãos. Toma cuidado com isso. Que a insatisfação ela pode provocar em você uma antecipação e você querer fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo. O diabo está te cirandando com isso. Às vezes você está insatisfeito com certas situações e você vai exortar, vai fazer as coisas e você não percebe que você tem que conduzir a sua insatisfação, as coisas não estão do seu jeito que você quer. Conduza ela à cruz, meu querido. Leva Jesus antes. Porque você vai querer agir com a justiça própria. Então, quais são os piores perigos para mim como líder? É quando vem uma insatisfação contra um liderado.
Eu tenho que sentar e ser direto, senão aquilo ali é um perigo para mim. Porque Satanás sabe muito bem o que está lutando contra mim através dessa pessoa. E nós temos que sanar, conversar, tratar, dialogar. Porque o diabo ele usa isso para nos derrubar. Então, quando foi o grande pecado de Absalão? Absalão ele permitiu sua insatisfação, trouxe uma desqualificação para ele. E ficar insatisfeito trará julgamento e desqualificação na sua vida. Se você está insatisfeito, cure disso rapidamente. Confesse para as pessoas, trate desse problema, senão esta é a porta que o diabo vai usar para atacar você. E às vezes você vai ficar insatisfeito por coisas bobas. Às vezes você fica insatisfeito porque você acha que está todo mundo contra você dentro da igreja. Às vezes você fica insatisfeito e acha que eu estou pegando teu pé. Não estou pegando teu pé, eu estou pregando. Mas você está na mira, ué. Fazer o quê? E parece que eu estou pregando. Tem dia que eu estou pregando, parece que eu estou apontando para você? Estou falando da sua vida? Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Ah, não, vou ter que falar. Vou ter que falar porque hoje Deus está pegando todo mundo aqui uma pancada só. Fala, a insatisfação, ela provoca independência. Absalão, ele seria o herdeiro do rei. Ele era o provável próximo rei de Israel. Mas que foi desqualificado, foi reprovado, porque permitiu que a insatisfação movesse ele a ter atitudes independentes e criasse o próprio caminho dele para sentar no trono. Ele quis criar um caminho independente para o trono, para mostrar que era melhor do que seu pai. Se você é patrão, seu funcionário está insatisfeito com você, ele vai começar a competir com você. Ele vai falar para o povo, eu sei mais do que meu patrão. Ele está errado. Se você é liderado, se você compete comigo, se você está insatisfeito comigo, você pode começar a criar uma competição sem perceber. E essa sua insatisfação é a porta que vai assolar o corpo de Cristo, outras pessoas à sua volta. Por isso que eu digo a vocês, se vocês estão numa unidade, eu estou criando várias coisas que tem para fazer a favor de vocês, para unir vocês, porque se vocês não se unirem, bonitinhos e bonitinhas, lindos e lindas, escute o que eu vou falar para vocês. Se vocês não se unirem, vocês se tornam o próprio tropeço do seu próprio irmão dentro da igreja. Vocês não vão ter o sucesso glorioso que Deus quer dar para vocês aqui dentro. Aí Deus tem que arrancar um povo, trazer outro povo e fica rotativo assim. Até chegar um povo que vai se amar. Aí ele pode atribuir a essas pessoas grandiosas coisas. O que traz o grande crescimento, sucesso de grandes empresas, negócios, é quando os funcionários não disputam com o outro. Quando há uma valorização e o reconhecimento da autoridade e os atributos que cada um tem. É quando eles podem sentar francamente e falar do problema um com o outro e curar o problema e tratar do problema. E é quando nós temos o quê? Unidade. Relacionamento. Então, temos que se preparar para isso também. Vocês têm que se sentar juntos. Temos que conseguir, porque esta era moderna não nos permite isso. Essa era de muita correria, de nunca ter tempo para nada, as pessoas não são conectadas. Então se o diabo, olha, ainda não entrei ainda no mistério de Gênesis ainda, tá? Eu vou entrar no mistério de Gênesis para você, eu vou te dar a primeira pincelada para você. Se Satanás, ele sabe muito bem que você não conhece a mulher que está aqui atrás, você não tem relacionamento com ela. Pô, mas vocês são da mesma igreja, vocês são... Não, e pior, vocês são irmãos de sangue ainda, hein? Eu falei eu descobri que ela era irmã de sangue dele, não sabia disso, né? E você é minha irmã de sangue, porque nós temos o mesmo sangue do Cordeiro. Nós não somos só irmão de declaração espiritual, não. Nós somos irmão de sangue. Então nós somos irmão mesmo. Eu estou falando sério para você. Então o que acontece? Nós somos irmão de sangue e você não tem relacionamento com seu irmão. Então se qualquer coisa acontecer, de alguém falar, você vê na mídia social da moça aqui que estava em mídia social ali, o diabo vai inserir em você dúvida contra ela. É na dúvida que se abre uma das maiores portas para o diabo entrar no meio de uma igreja e acabar com o povo, derrubar o povo, é na dúvida. Então vamos lá. Qual foi o grande veneno da serpente? Dúvida.
Duvidar de quem Deus é. Não se preocupe com a chuva não, tá? São 9 horas. Estamos dentro do campo das 9 horas. Não vamos falar qual não. Estamos dentro do campo das 9 horas. Dentro do campo das 9 horas. Amém? Escute isso aqui agora que eu vou falar para vocês. Vamos ler. Eu preciso recuperar eu sinto a unção poderosa. Mas eu sei que tem muitas pessoas que elas não são acostumadas com a palavra. Então, o meu espírito fica assim, ó. Vocês não entendem. Se eu tiver depósito, se tiver pessoas para depositar, meu filho, a gente vai embora disso aqui. Isso aqui abre uma curvatura no mundo espiritual que a gente não pode nem imaginar onde Deus podia levar vocês em revelação aqui. Tremendo, tremendo, tremendo. Agora, quando você não tem acesso, a palavra não pode habitar, você não tem recipiente para ela, é difícil você colocar uma palavra ali. Mas só as coisas que eu estou falando para você aqui, eu estou te ensinando muitas coisas. Fala, insatisfação promove independência. Fala, independência promove atitudes competitivas. Atitude dependente gera insubmissão. Atitude dependente gera desconexão. Atitude dependente gera rebelião e usurpação. Então Eva teve uma atitude independente. Ela saiu do centro da vontade de Deus e obedeceu a serpente. Ouviu a serpente. Aceitou a sugestão da serpente. Então tem portas que se abrem através de sugestões. Toma cuidado com o que você está ouvindo. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo, hein? Quando um espírito de usurpação está se movendo dentro da igreja, é porque tem atitudes independentes. Quando alguém quer usurpar o seu lugar, essa pessoa começa a ficar insatisfeita com você. Ela começa a questionar o que você faz. Ela começa agora a não aceitar mais a sua influência na vida dela. Eu estou te falando de todos vocês aqui, em alguma área da sua vida você exercita uma influência. E você tem pessoa conectada a você. Tome muito cuidado. Porque pode nascer inveja, pode ser competitividade e etc. Fala, obrigado, Jesus, pela sua santa palavra. Gênesis capítulo 3. Fala, o pai da mentira vai ser desmascarado hoje. Ok. Colocou para mim? Vamos ali na parte de embaixo ali. E aconteceu que ela questionou a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podereis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Primeiro que Deus falou, vocês podem comer de todos os frutos da árvore do jardim. Fala, a serpente está ouvindo tudo. Toda palavra que Deus vem de Deus para você, Satanás vai vir te roubar. Ele vai tentar te roubar essa palavra. Ele vai tentar contrariar a palavra que Deus deu na sua vida. Vai fazer você duvidar da palavra. Vai fazer você duvidar de Deus. Agora vamos tentar entender o que está acontecendo. Porque você tem que entender. É um livro milenar, a Bíblia. Nós falamos em 7 dias Deus fez os céus e a terra. Mas você não sabe se 7 dias é 1000 anos ou 1000 anos é uns 7 dias. Então você não sabe. Outro problema, outra questão. Quando o livro é muito profundo, como Gênesis, você tem histórias de mais de 1000 anos em 3 capítulos. Você tem história de centenas de anos. De Gênesis 4 para Gênesis 5, passou 130 anos. Porque Adão, com 130 anos, gerou um outro filho chamado Sete. Já não contava mais na linhagem dele nem Abel e nem Caim. Agora, de Gênesis, que é depois da queda, né, até Gênesis 5, 130 anos no mínimo. Porque quando Adão completou 130 anos, ele gerou um filho. Agora, se você pega de Gênesis 5 até Gênesis 6, e agora eu vou te mostrar uma das coisas que você talvez nunca viu na tua Bíblia. Quem foi o homem que deu a precursão da idolatria na raça humana? Ele assentou a idolatria na raça humana. Infelizmente, foi um filho de um homem muito abençoado. Esse homem muito abençoado é chamado Sete. Abre aí, Gênesis 5. Deixa aberto, eu já vou falar de serpente aqui. Daqui a pouco eu falo de idolatria. Não posso perder. Se eu esquecer de falar, você fala, eu posso falar de nós, amém? Eu posso esquecer, eu sou humano com você, amém?
Deixa Gênesis 3 ainda. Daqui a pouco nós vamos falar sobre idolatria. Eu vou ensinar como a idolatria nasceu na terra. Então, Satanás, ele fez um questionamento sobre a palavra que Deus tinha dito, alterando de alguns sentidos. Não podereis comer de nenhuma das frutos da árvore, do jardim? Ele fez uma pergunta em cima de uma afirmação que Deus tinha dado uma ordem. Não podereis comer de todas as frutas das árvores, de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do mal não podereis. Avança agora. Olha em línguas rapidinho. Continuando em línguas. E declarou a mulher serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Avança. Mas do fruto que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, dele não tocareis, para que não morrais. Se prepara agora que você vai ouvir. Primeiro, o engano vem para atacar a autoridade de Deus. É isso que o inimigo fez no jardim. Satanás, ele é astuto, escute o que eu vou te falar. Ele estava atrás da fundação da autoridade de Deus. Ele veio para questionar a autoridade da palavra de Deus, primeira coisa. Fazendo que o Senhor parecesse para Eva que ele era injusto. E o que ele estava fazendo? Presta atenção que você vai entender agora. O caminho que leva uma pessoa a desobedecer a palavra de Deus. Através da mulher, a mulher corrigiu a serpente. Olha agora a mulher corrigindo a serpente. Gênesis, volta um versículo. Ao que declarou a mulher à serpente. Há uma correção. Agora a mulher, ela está corrigindo, ela está numa posição de santidade ainda. Podemos comer de todos os frutos da árvore do jardim. Ela corrigiu a fala da serpente. Avança. Olha ali, ó. Mas do fruto que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, porque nem tocareis, para que não morrais. Então, agora a mulher, ela trouxe a justa palavra de Deus de volta contra a serpente. Então a serpente já perdeu a primeira oportunidade. Ela não caiu no primeiro ataque. Você tem que observar o que está acontecendo. Isso é um diálogo. E eu vou te falar uma coisa ainda mais forte para vocês. Isso aqui vai mexer com vocês. Avança. E a serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Então Satanás, ele viu que o primeiro ataque, que ele distorceu a palavra de Deus ali no primeiro ponto, não deu certo. Ela vem e corrige a serpente e fala exatamente o que Deus tinha dado para ela. Só que agora Satanás fala para ela, começa a levar ela para o campo do desconhecido. No campo da dúvida. Então o que Satanás primeiro fez? Primeiro ele trouxe uma distorção para ver se ela ia captar. Ia pegar na primeira picada da serpente. E não foi dado. Ela não aceitou. A segunda tentativa de Satanás foi o quê? Eu vou colocar uma dúvida nela agora. Olha a grande dúvida com o diabo. Esta aqui é uma das portas mais prejudicial para a sua comunidade.